esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Primeiro Passo. O primeiro passo é bem importante a pessoa lembrar assim que ela tem que cultivar pensamentos bons. E é bem importante a pessoa lembrar assim que não é forçando um pensamento a ser bom. Porque aquilo que nós pensamos tem que ter a pureza, tem que ter a singeleza, tem que ter a simplicidade. Se não tiver a simplicidade, a pureza, não tem como forçar um pensamento. Então aquela teoria de pensamento positivo, só tem pensamento positivo se a pessoa tiver pureza dentro dela. Se não tiver pureza, não tem como ter pensamento positivo. Naturalmente, a nossa vida, nossa constituição interna, não aceita um forçar-se para ter um pensamento puro. A pessoa tem que cultivar. Então, muitas vezes, o ambiente que a pessoa vive, o ambiente de trabalho que a pessoa tem, não possibilita ela ter paz. Mas com os pensamentos, com a pureza, possibilitando assim ela receber auxílio, aí então tem possibilidade no futuro ela até mudar de local de trabalho. Mas tem que lembrar assim, que na nossa vida interna, não adianta a pessoa querer achar que vai dar certo, porque normalmente nós estamos descuidados na vida. E a gente vê assim um defeito grande no outro, mas uma semana depois a gente vê um transtorno que aconteceu na nossa vida muito maior do que aquele defeito que a gente viu no outro. Esse sistema que existe assim, da pessoa ver o que ela está fazendo, independente dela, se ela não teve uma transformação interna, se ela não vem trabalhando com ela, com as suas limitações, a consequência depois é mais forte. No caso assim de perceber as falhas que existem no outro, é mais grave ainda, porque apresenta em nós mais acentuado ainda. Cultivar a pureza dos pensamentos. O primeiro passo é bem importante assim, porque nós temos que lembrarmos que nós temos dentro de nós manifestações que muitas vezes nós já queríamos ter convivido com essas limitações e visto a origem dessas manifestações. Então é bem interessante assim, porque nós não vemos a origem, fica bem fácil assim em relacionamentos afetivos. Então uma pessoa vai aceitando e não vai desenvolvendo uma condição de relacionar com igualdade. Depois a pessoa começa a ficar até perdendo a capacidade dos sentidos, da audição, do interesse, da visão. A pessoa não foi possibilitando que ela viesse a ter um crescimento dentro dela, vem tendo uma aceitação, uma acomodação. Então o primeiro passo a pessoa tem que lembrar assim, que precisamos de estudar o livro Na Luz da Verdade e viver de acordo com os ensinos. Não tem nenhuma significação aquela condição assim da pessoa fazer um curso e não ter aulas práticas. Então todo um curso que é feito, a pessoa tem aula prática. Mesmo um curso mais simples na escola, a gente vai observando assim, que traz o aluno para frente, para ele mostrar o trabalho que ele fez. E se foi um trabalho em conjunto, vem 2 ou 3, ou toda a equipe, falar um pouco do trabalho que foi feito. Então o que acontece? Aqueles que vão apresentar o trabalho para todos, eles tiveram que rever o trabalho antes, para que eles ficassem inteirados do trabalho que foi feito. O livro Na Luz da Verdade é assim. Então nós temos que nos inteirarmos e nós temos que lembrarmos assim, que para tudo na vida tem as fases. Então aquele jovem, ele entra para trabalhar numa empresa, ele entra como aprendiz. À medida em que ele vai tendo interesse e vai tendo um aprendizado das funções, aquele empregador percebe e o substitui, põe ele num outro setor. Consequentemente, ele vai passar a ganhar mais, consequentemente, ele vai ter uma melhora na sua vida.
Quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, a gente vai percebendo a mudança dentro de nós. E essa mudança é verdadeira, porque a pessoa tinha determinadas manifestações e ela agora vê que aquelas manifestações não manifestam. Ela vai tendo um equilíbrio dentro dela. Cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de melhorar. E a vida, nós temos que ter uma coisa bem presente assim. O que precisa da matéria grosseira é o corpo físico. É ele que precisa do alimento, do repouso. É ele que precisa disso ou daquilo. O que o espírito precisa é de ter as informações do caminho que ele precisa de caminhar quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira. Se nós fizermos tudo agora só valorizando as coisas de matéria grosseira, então para o espírito não tem nada. E aquele ensino bem importante que fala assim que ou pela alegria ou pelo sofrimento. Quando nós estamos caminhando com os entendimentos corretos dos ensinos no livro Na Luz da Verdade, nós acordamos de manhã alegres, vamos deitar felizes. Trabalhamos durante o dia com humor. Mas quando uma pessoa trabalha só para a matéria grosseira, não tem alegria, não tem humor, tem sempre um descontentamento, tem sempre as falhas que a pessoa vai vendo nos outros. Mas é bem grave assim, porque enquanto eu estou olhando para fora, então eu não vejo como eu sou por dentro. E é por dentro que eu vou levar para a pátria do Espírito. Essa naturalidade, essa coisa boa, que nós tínhamos que desenvolver para nós mesmos, não é para as outras pessoas, é para nós. Porque quando eu trabalho para mim, dá certo. Então eu pondero, eu analiso, eu vejo a minha prepotência, então eu trabalho na minha prepotência. Eu passo a ouvir o meu tom de voz, consequentemente eu ouço o tom de voz dos meus semelhantes, e eu vejo o tom de voz que agrada, o tom de voz que vai trazer dificuldade para ele na vida. Então a vida é bem interessante assim, né? Conhecer as leis que movem o universo. E nós estamos dentro dessas leis. E onde eu me enquadro, nós temos que lembrarmos assim. Não tem espírito que veio para a matéria grosseira sem uma finalidade. Todos nós temos uma finalidade. E é bem importante assim, no trabalho, com aqueles que nós conhecemos, na nossa moradia, os valores. Então todos nós temos um valor. Qual é o procedimento que eu preciso de ter para que as pessoas que me valorizam não tenham uma decepção por ter me valorizado? Essa condição de tornar diferente na vida. Então, o primeiro passo, a pessoa tem que lembrar que são muitas conquistas que ela precisa de fazer. E a conquista principal é estudar o livro Na Luz da Verdade. Depois, ir observando assim que na arrogância, na prepotência, no poder de fazer, não entra a simplicidade na vida da pessoa. E é na simplicidade que nós recebemos os auxílios, a bondade. Fica bem fácil assim da gente conviver com uma pessoa que numa fase da vida já mudou o tom de voz, já compreende o seu semelhante. Independente do seu semelhante, não quer dizer assim que está alheio ou está omisso, mas pelo tom de voz que o semelhante apresenta, a pessoa já o conhece. Então a pessoa fica segura. Ela não entra naquela condição de ter uma decepção na vida. É bem importante assim. Do jeito que nós entramos numa condição de não ter decepção na vida, também nós temos que entrar numa condição bem importante de não decepcionar o nosso semelhante. Toda a época da nossa existência, nós temos que ir fazendo um trabalho assim, de percebendo como nós somos, o procedimento que nós precisamos de ter e a maneira que nós precisamos de continuar tendo. Aquela condição bem importante assim, né? Por ter feito um preparado hoje naquela moradia e aquele preparado ter ficado bom, somente a lembrança no dia seguinte daquele preparado de ontem
não é suficiente. No dia seguinte, todos daquela moradia precisam de um novo preparado. Isso é bem simples assim, quer dizer que todos os dias nós temos que ter uma nova maneira de sermos, melhorando a maneira anterior. Nós temos que perceber essa condição assim, que tem a prática de exercício físico, né? Então eles vão criando uma meta de fazer mais, fazer mais, fazer mais. Depois param de uma vez. O que acontece? Exauriram. E depois, aqueles que continuam, vai percebendo assim que não tem finalidade. Porque para o nosso corpo físico corresponder, precisa de ter uma finalidade espiritual com qualquer atividade que a pessoa venha executar. A finalidade espiritual é uma finalidade útil, porque nós vemos os animais, se não tiver finalidade, eles não movimentam, eles movimentam aquilo que precisa, o necessário. Mas mesmo assim o Criador colocou ali entre esses animais o predador. Que o predador tem fome, então ele precisa de comer. Então ele precisa de buscar o alimento. Na busca que esse predador faz, ele faz todo aquele rebanho movimentar. Independente do rebanho, eles são obrigados a movimentarem. Então o que acontece? Tem um equilíbrio. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para a nossa vida interna, nós temos que juntar todas as informações que nós temos do livro Na Luz da Verdade e ver o procedimento que a gente está tendo. E tem que lembrar assim, que somente na simplicidade é que entra a condição da pessoa evoluir. E a simplicidade é aquela referência assim que anda junto com o amor e com a pureza, junto com a singeleza. Não é o termo que se dedicam hoje à simplicidade, à singeleza. Fica bem fácil assim de lembrar em épocas anteriores que as mocinhas faziam os vestidos e normalmente muitas vezes compravam tecidos mais baratos e faziam as vestes. Então falavam assim que ela estava simples, que ela estava singela, mas ela estava bela. A condição para nós recebermos os auxílios e tendo uma força dentro de nós para resgatarmos o nosso ontem, uma vida melhor amanhã, porque se eu resgato o meu ontem, se eu tenho a capacidade de conviver com o meu ontem, então eu tenho possibilidade do meu amanhã ser melhor. Quer dizer que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa força para viver bem com o nosso ontem. Não é tumultuando, querendo agora um amanhã diferente. Para eu ter um amanhã diferente, eu tenho que ter mudado a minha constituição. Sabemos assim que uma célula dura 22 dias. E para mudar a constituição, a pessoa gasta 2 anos. Então não se muda assim uma constituição. Então a pessoa não vai mudar assim no seu propósito de vida. Não tem como ela sustentar um novo propósito agora se ela nem trabalhou na mudança da sua constituição. E a gente vai observando assim, que é bem grave. Se a pessoa descuida no trabalho que ela tem, ela vai para uma empresa e dificilmente ela vai com um salário melhor. Ela vai com um salário menos do que ela tinha na empresa anterior. Cada um de nós é que teríamos que estar trabalhando conosco mesmo, de ir observando como a pessoa entende os ensinos, como ela está tendo um procedimento para ter uma graduação. A graduação é dentro dela. Aquele que passou a ter a condição de diretor, de supervisor, ele teve que ter muitas capacitações antes, aprender a relacionar com as pessoas, a conhecer as funções que exige naquele setor que ele vai ter, o relacionamento dele com os superiores, com os subordinados. Então as coisas não são assim simples como nós imaginamos. A vida espiritual, ela é mais séria ainda. E a vida espiritual, ela é aquela condição bem importante assim. Porque todos nós sabemos que existe a vida depois da morte. Se fazem ritual para aquele nosso avô que morreu,
faz o ritual para ele, então ele continua existindo. Se aquela mulher, antes de gestar, já via uma criança nas suas proximidades, então a vida existe antes da fecundação. Quer dizer que nesse período que nós estamos aqui na matéria grosseira, não é uma referência de uma existência, é um procedimento para ver o grau que nós nos encontramos, a finalidade que eu tenho e a finalidade que eu preciso de melhorar para ter uma finalidade melhor, de melhorar os meus ímpetos, os conceitos que eu recebi, os meus impulsos. Aquela condição bem importante assim, tem muitas pessoas que têm muita facilidade de falar, mas tem muita limitação na execução, tem muita limitação na sequência de execução. Então o que acontece? A pessoa tem que voltar para dentro dela. Tem um ensino bem importante que fala assim, que a pessoa precisa de fechar a porta do seu quarto. Com isso, ela ir vendo como ela é, qual é a maneira que ela está tendo para ela, porque não é para as pessoas. Tanto é que o filho vai embora da moradia, ou aquele vai embora da moradia, ou aquele para de trabalhar, ou aquele muda de setor de trabalho. Ele continua com ele mesmo. Então a nossa vida é sempre conosco. Qual é a maneira que eu preciso de ter para viver bem comigo, compreender os ensinos e procurar viver de acordo? Toda época a pessoa tem que fazer um trabalho assim. E existe o terceiro mandamento, que é para a pessoa refletir como ela se encontra, o procedimento que ela está tendo, e ela ir alinhando esse procedimento e melhorando. E aquela condição do cultivar dos pensamentos, né? Então tem muitas pessoas que falam assim, que pode pensar que o pensamento não paga imposto. Mas tem que lembrar assim, que aquilo que nós pensamos, nós vamos ter que colher. E se nós tivermos pensamentos bons em uma localidade distante, aquele que se encontra naquela localidade poderá receber esses pensamentos bons. Mas tem muitas e muitas pessoas que falam assim, que a vida dela parece um milagre. Do jeito que ela plantou para lá coisas boas, então vem para cá também coisas boas. Isso é físico, isso é verdadeiro. Para muitas pessoas, pode observar assim, que durante a vida profissional, ela fala que a vida profissional dela foi um milagre. Deu tudo certo, vem dando tudo certo, é um milagre. Mas o que ela fez? Plantou coisas boas. E a gente sabe assim que tem um ensino que fala assim, que é até a terceira ou quarta geração. Quer dizer, se a pessoa fez coisas boas, então a terceira, a quarta geração colhe coisas boas. Mas se a pessoa não plantou coisa boa, então a terceira, a quarta geração, enquanto um dessa geração que se encontra com esse procedimento de ter colheitas amargas, não melhorar, não compreender os ensinos, vai passando de geração para geração. Melhorarmos. E nós sabemos assim que a melhora é verdadeira. E tem um ensino bem importante assim, aqueles que se encontram ligados com fios espirituais fracos serão cortados. Se a pessoa não está apresentando um interesse em conhecer o caminho que ela está caminhando, estudando o livro Na Luz da Verdade, naturalmente ela é desligada, é ela que desliga. Numa empresa, o empregador não manda as pessoas embora. Se as pessoas estivessem trabalhando para agregar, enriquecer aquela empresa, todos continuariam. Mas se não está tendo isso, então aqueles mais fracos vão sendo cortados. Então na vida espiritual é o mesmo procedimento. Os que não se encontram com um propósito dentro da vida espiritual, compreender as tradições que nós recebemos as tradições. Como é que nós temos que fazer para melhorar essas tradições, para melhorar esses conceitos que nós recebemos? Então, os pensamentos da nobreza, da polidez, tem sempre que lembrar assim, que não é com forçar um pensamento,
Não tem como forçar um pensamento. Tem que desenvolver uma maneira dentro de nós de sermos polidos, coerentes, de sermos agradáveis para os nossos superiores, de sermos agradáveis para os nossos comandados. Se nós não estamos conseguindo fazer uma reflexão assim, entramos naquela condição daquele fruto não apresentar serventia. E nós sabemos que numa colheita muitos grãos se perdem. É só observar assim, quem tem a oportunidade, depois que passou a colheita, os animais estão lá comendo os grãos caídos. Para voltarmos para a pátria do Espírito, então nós temos que tirar toda esta moleza de dentro de nós. Temos que fazer o trabalho do terceiro mandamento, de dedicar um período do dia do Senhor para refletir sobre os dias anteriores, que independente da pessoa, o tempo vai passando. Se nós não fizermos esse trabalho, nós sabemos assim que esquecemos do jeito que nós comportamos, do jeito que nós recebemos o comportamento, como é a melhor maneira para nós mesmos. Então toda a época da nossa existência é um trabalho assim. Voltarmos para a pátria do Espírito, a pessoa tem que ficar qualificada. Ela é que tem que qualificar. Então o esforço é sempre individual. E é bem importante assim, porque não é na família que vai ter uma evolução. Como é que eu faço para ter essa evolução? É pessoal. E nós sabemos assim que aquele estudante que tira notas boas, muitas vezes ele não sai no fim da semana, ele fica assimilando aquelas informações. E aí quando chega do ambiente de ensino, ele também vai rever aquelas informações que foram dadas para nós. Então aquela condição bem importante assim das referências de Jesus, que viria um outro que não ele. O livro Na Luz da Verdade foi trazido por essa referência de Jesus. Então nós sabemos assim que o Criador sempre possibilitou os auxílios. E esses auxílios a pessoa sabe assim que do jeito que nós estamos vivendo cada um, é como se estivéssemos num mar que está em movimento. E a maneira que existe para a pessoa sair daquele afogamento é quando ela pega a boia que possibilita a ela segurar. Mas ela que tem que segurar. A boia pode ser arrastada, mas ela é que tem que segurar na boia. Segurar na boia quer dizer assim, compreender os ensinos. Então aquela condição de mudar a Constituição, isso é físico. Muitos mudam a Constituição por sentir impotente diante de seu corpo físico já não poder corresponder mais com as necessidades que a vida apresenta, das idas, da vinda, e muitos perdem o domínio da função. Aí então a pessoa se sente impotente. Não, nós tínhamos que ter esse domínio externo do nosso corpo de matéria grosseira, mas dentro de nós nos sentirmos sempre com aquela condição que é necessária, poder contar conosco mesmo, na ponderação devido à idade. Então o livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade, para aqueles que querem galgar o caminho da luz. E é bem importante assim, porque com o cultivo de pensamentos bons, com nobreza, com polidez, acontece uma coisa muito boa. A pessoa tem coragem de voltar no seu passado e ela tem coragem de refazer aquilo que precisa de ser refeito, que não está relacionado a tempo e espaço, está relacionado de como a pessoa é. Então essa força interna, o livro Na Luz da Verdade nos possibilita também desenvolvendo esta condição de no futuro apresentarmos a capacitação que precisamos de apresentar. Mas se a pessoa descuida, ela não quis segurar a boia, então ela vai afogar. Ter o nosso corpo físico sempre fortalecido, ter aquela condição interna de ter a força que precisamos de ter, cultivar pensamentos de coerência, de polidez, de nobreza, é com a simplicidade, na singeleza, é naturalidade,
não é forçando, porque quando a pessoa força, numa fase seguinte da vida, ela mesma fala, não quer lembrar do seu ontem. Mas o lembrar do ontem não está relacionado à pessoa querer. O lembrar do ontem é uma condição que nós precisamos de conviver com o nosso ontem e resgatar aquilo que nós fizemos. Se a pessoa descuida um pouco dos seus pensamentos, então ela vai construir. Independente dela, a construção será feita daquilo que ela estava pensando. E que tudo que nós pensamos vai para um lugar onde tem já um tipo de pensamento semelhante. Se a pessoa quiser ter bênção na sua vida, e sua vida ser como se fosse uma vida de milagres, de realização, de que tudo vai dar certo, então é na pureza dos pensamentos. E ela colhe, que é aquela referência bem importante de falar assim, a minha vida é uma graça. É muito bom, porque eu estou sempre colhendo. Então essa referência, cada um é que tem que ter dentro dele. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer o caminho. Pois se a nossa vida é individual, fica fácil assim de observar a trajetória de um ser humano. Fica na moradia dos seus pais um tempo, depois ele procura ter sua moradia, vem elementos diferentes para aquela moradia, filhos ou conhecidos, depois vão embora daquela moradia e a pessoa continua só. Acontece o que vai dar sustentação à vida de cada um, é o livro Na Luz da Verdade. Ele é que vai ter que ir orientando-se. Numa fase foi orientado, na fase seguinte orientou, mas o trabalho de orientar-se é o próprio é que tem que fazer. O trabalho de observar as referências que nós temos, os conceitos que nós criamos, que nós recebemos, é um trabalho individual. Cada um tem que fazer muito trabalho com ele. Então aquela condição bem importante assim, que falam assim que se nós estivéssemos trabalhando conosco, não teríamos tempo, porque muita coisa que nós temos para fazer o resgate. Aquela condição bem importante de viver o presente. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos dando essa sustentação. E se a pessoa procura trabalhar com o terceiro mandamento, então ela vai conviver com ela mesma, a força que ela precisa, a pureza, a simplicidade. Toda a época da nossa vida é um trabalho assim. Voltar para a pátria do Espírito é a própria pessoa que tem que ver o caminho que ela está caminhando, o procedimento que ela está tendo, o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Aquele que foi graduado na empresa, se ele continua com os colegas anteriores, ele perde o cargo. Aquele garoto que passou para o ano seguinte, se ele fica convivendo com aqueles do ano anterior, ele não vai conseguir caminhar para o ano seguinte. Então a vida é bem simples assim. E o esforço para continuar melhorando. Na melhora da vida, não tem uma pessoa que é menos qualificada do que a outra. Então nós precisamos de todos, mas nós temos que ter o nosso grau. Se ela desce para conviver com aqueles, num período próximo futuro, ela está falando a mesma linguagem daqueles. Evoluir é todo um sistema interno. Então, voltar para a pátria do Espírito é um trabalho de dedicação, toda a época da vida de cada espírito humano. Não é no último instante que a pessoa vai ter uma solução para a sua vida. Então, a vida inteira nós precisamos de continuar trabalhando conosco. O livro Na Luz da Verdade nos possibilita essa força, essa sabedoria, esse discernimento